Craque Neto surtando, Veloso só achando bom. E o Souza ali, né? Sem ter muito o que falar, né? Somente podendo rasgar elogios aí. A eficácia do maior campeão do Brasil, que na Libertadores virou um bicho-papão na mão do Abel Ferreira. Essa é que é a grande verdade. E o Abel, na coletiva, ainda chegou nas entrelinhas, para bons entendedores, como eu, ele praticamente falou, eu me garanto na Europa. Foi isso que ele disse, cara. Foi isso que ele disse. Vamos ver aí a reação aí do pessoal do programa do Neto, com mais um show do Vertão. O que mais me deixa como comentarista é o quanto você é bom. Porque geralmente... Mas é muito bom, mas não é pouco, não. Ele é o melhor treinador que eu vi na minha vida. É o Abel. Ninguém é melhor que ele. Neto, mas na minha vida é ele. É mais um time também que gasta 440 milhões para você ter um bom time. Mas já também ganhava também. Ele ganhou antes de investir. Ele ganhou 2 Libertadores e 2 brasileiros antes de investir 400. Mas sempre teve. Ele ganhou com um jogador ruim e que ele fez os caras jogar. E outra coisa, o Palmeiras tem 400 para gastar, né? Então, por isso que ele está fazendo sucesso. Isso, aí é por isso que ele está gastando 400. O Palmeiras é um time organizado. Manda ele lá no Vasco, lá, manda ele pegar o Vasco, manda ele pegar o Santos. Aí quero ver se ele é esse Abel mesmo. Quero ver se ele é aquele cara roxão que faz o Vasco ser campeão. Faz nada. Faz, cara. Não faz, duvido. Se ele chegar, é mais fácil o Nelson Neto ressuscitar. Não, ele faz, desculpa, mas ele é um treinador. Olha só o que ele fez, Veloso. Ele conseguiu mudar o Felipe Anderson, ele mudou o Estevão, ele botou de novo o Flávio Lopes pra jogar, ele trouxe pra dentro... O Giai tá jogando bola. Então ele modificou o time todo, ele tirou um monte de gente, colocou um monte de gente, e ele é o cara, meu irmão. Ele é o maior treinador que eu vi. Pra você, Veloso. Pra mim também. Pra mim também. Eu tinha essa imagem do Luxemburgo até então, que joguei com ele, né? Esquece. Era o melhor treinador, mas hoje o Abel... Ele passou do Luxemburgo, meu irmão. Mas o Luxemburgo era um bom técnico, hein? O Luxemburgo conhece futebol. Com o dinheiro que ele tinha, né? Mas ele conhece futebol. Mas o Abel é muito melhor. Ele foi com a Parmalat. Corinthians e Parmalat. Então, Corinthians e Palmeiras. Quem apitou o jogo? Não vou falar o nome porque já tá no céu. O Arnaldo, em outro CNPJ mais cedo, falou: o Palmeiras é disparado... Vou dizer a palavra, disparado o melhor time da América do Sul. Eu não sei, vocês têm alguma dificuldade? Vocês fazem voto de pobreza, de castidade? Vocês vão ser freio, alguma coisa assim? Não, por quê? Qual o problema? É verdade. Então, ele tem razão. É o time é bem preparado, o time é bom e não tem problema nenhum de admitir isso. E agora tem excelentes jogadores. E tem elenco, é isso. Se preparou para isso. Entendeu? E tem uma surpresa, tem... Esta surpresa que estamos vendo, né? Olha lá, Flaquito. O Palmeiras está enchendo 10 galões de oxigênio com ar rarefeito para o Flaco tomar em jogos aqui no nível do mar. Porque ontem, simplesmente, ele colocou o jogo no bolso. Ele foi o responsável pela vitória do Palmeiras, é o Flávio Lopes. Claro que tem todo o contexto, o time, o primeiro tempo foi excelente, teve bola na trave, foi 2, poderia ter sido 3. O Bolívar chutou uma miserável bola no gol, foi de cabeça ainda. Teve um momento que teve 3 escanteios seguidos e nada mais. E nada mais. Esse lance foi a única chance do Bolívar no primeiro tempo, foi essa. E você olha o jogo, você percebe o jogador assim, ó, puxando o ar, porque realmente é difícil jogar com mais de 3.600 metros. Então, antes do jogo, a escalação surpreendeu. Piquerez de terceiro zagueiro, Vanderlan, Giai de ala. O Vanderlan fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo não foi tão bem. O Giai jogou uma enormidade os 90 minutos. Os melhores jogadores do Palmeiras foram Flávio Lopes e o Giai. O Flaco foi determinante, a gente está vendo aí. Ele rouba a bola, faz o primeiro gol. Ele puxa o contra-ataque para o gol do Estevão, que fez aniversário. Se o Estevão não faz gol em jogo grande, ele faz gol em jogo alto, porque esse é um exemplo, certo? O moleque saiu vomitando, passando mal, por causa da característica do jogo. O jogo do Estevão não tem jogo parado. É sempre jogo correndo, tiro curto, tiro longo. Por isso que ele passou mal. O segundo tempo foi uma loucura, né? O Bolívar fez 25 minutos em cima do Palmeiras. E aí eu pensei, será que ele demorou para mexer? Porque as mexidas que ele faz, colocando... o Benedetti, o Maurício e o Felipe Anderson, elas arrumam um sistema defensivo, mas depois a informação que veio é que no intervalo ele conversou com todos e todos estavam bem. Aí sentiram muito a volta para o segundo tempo, aí, cara,
como é que você vai medir isso, né? Você pergunta para o jogador, você tá bem? Tirone, melhorou? Saiu do trono? Saiu. Então tá bem. Então o cara tá falando aqui que tá bem, vai pro jogo, né? E aí ele faz as mudanças, mas foi um segundo tempo difícil. Gente, a jogada do terceiro gol é uma jogadaça. É uma jogada de tabela, de infiltração. Quase 30 minutos do segundo tempo, na altitude, né? O Everton fez mais uma vez uma partida brilhante a partida dele. Um time muito seguro, um time muito, assim, com a estratégia bem consciente. Você não viu o Palmeiras rifar bola, rifou bola no sentido de tirar de lá de trás, sim, muitas vezes. Mas não saiu jogando lá de trás. Todo tiro de meta, o time ia todo para frente. O Everton mandava a bola lá no campo de ataque para brigar pelo rebote. Então, um time com uma estratégia muito bem feita para jogar contra o Bolívar e acabou vencendo o jogo, porque a jogada do terceiro gol foi espetacular. Uma pena que o Facundo se atrapalhou ali, a bola bateu no pé direito, bateu no pé esquerdo e teve sorte de sobrar no pé do Maurício. Também tem isso, a gente tem que... Ó, tá vendo? Esse foi a tônica do jogo do Palmeiras, não teve saidinha, não teve nada disso. 23% de posse de bola. Isso, e teve um momento que teve 18 no primeiro tempo, 18. E foi o time mais perigoso, o time que mais criou chance, bola na trave. Cara, é um feito gigante, enorme. Palmeirense, vou falar um negócio pra você. Se você não tem orgulho de ser palmeirense, você não merece esse time. Porque é realmente impressionante o que aconteceu ontem lá na Bolívia. Foi um jogo grande, um jogo de muita raça, determinação. Você percebe dentro do campo um jogando pelo outro, um jogador ajudando o outro, né? Até o Alan, né, que na TV Palmeiras, na ida, falou, nunca joguei lá, ele estava um pouco assustado, e aí perguntaram para ele como é que foi o treino, ele falou, cara, você puxa o ar não vem. Olha o gol. O gol foi uma jogada sensacional, jogada incrível do Flaco, aí bateu, rebateu, deu sorte, mas foi uma tabela e a vitória foi justa lá na Bolívia. Significa o quê? Significa que neste modelo, para pontos corridos, vai dar muito trabalho. Palmeiras vai dar muito trabalho. Mata-mata aí já não dá para saber, não sabe quem é o adversário, precisa saber o que o Palmeiras vai fazer na Copa do Brasil, precisa saber dos 3 jogadores que ficaram no Brasil, qual deles vai ter condição de enfrentar o Bahia. Imagino que Victor Roque e o Rios terão condições, me parece que a torção do Mikael é a mais grave. Ele só tinha o Benedetti no banco ontem como zagueiro, por isso que ele colocou o Piquerez de terceiro. O primeiro tempo, o Piquerez não toca na bola, né? Só tocou na bola para bater essa falta aí. E foi um jogo seguro do Palmeiras. Realmente impressionante o que esse time fez ontem na Bolívia. Arnaldo, você falou mais cedo, vou retornando. Time mais elenco, enfim, mais disparado, o melhor elenco da América do Sul. E vai ser osso e que chegar a perto do Palmeiras. Você não precisa pronunciar a palavra Flamengo, como você disse, que talvez seja o principal perseguidor. Eu vejo temporadas bem diferentes dos dois. Acho que dessa vez aquela situação que a gente sempre colocava para o Flamengo no início das temporadas, pelo investimento, pela qualidade dos jogadores, isso passa ao Palmeiras. Para mim é a primeira vez desde que os dois estão rumando, até por conta da temporada de cada um, né? O Palmeiras investiu a lá Botafogo, que dominou o futebol brasileiro ano passado. O Palmeiras já tinha uma estrutura boa, o técnico há mais tempo no clube. Esses detalhes que ele diz, né, na entrevista, a enésima vez que joga na altitude, sabe, a enésima vez que joga em Fortaleza, a enésima vez que joga não sei aonde. Então ele tem já o Abel, o domínio completo das coisas e o melhor elenco disparado do futebol brasileiro. Com jogadores, e aí até as orações dele para menos lesões, assim como aconteceu com o Botafogo ano passado, e isso não é coincidência, o Palmeiras investiu também em jogadores com menos risco de lesão pela idade que eles têm. Lesões recorrentes pela maratona de jogos, coisa que o Flamengo tem sofrido. Agora diminuiu, mas tem sofrido nesse início de temporada. É bem parecido, é um modelo Palmeiras, que o Abel sempre gostou desse tipo de jogador,
mais jovem. O Facundo Torres talvez seja a expressão disso, um jogador que joga em todos os jogos. 21 jogos seguidos. Né? Ele não precisa ser o super craque, mas ele viabiliza o time coletivamente em todas as situações. O Palmeiras hoje é o time a ser batido na América do Sul. E como o Massini falou, não precisa ter nenhum... Isso não é jogar praga ou secar, é simplesmente constatar. Não, a gente tem que ser um pouco mais adulto nessa avaliação, né? Inclusive o torcedor do Palmeiras tem que entender que o time é bom, o elenco foi bem montado. Isso. E o treinador é top. Ele é bom treinador, ele pode arrumar o time. Agora, significa que vai ganhar? Não tem como garantir isso. Mas cabe à coletividade saber encarar isso e ter essa responsabilidade de jogar. Torcedor, comissão técnica, é isso. Eu acho que a novidade, né, Vessone, é o Palmeiras ser o favoritaço. Normalmente ele não era o favoritaço. A diferença... O Abel se esforça para não ser. Porque ele precisa controlar o elenco, cara. A diferença é essa. Mas ele vai lidar com isso, eu acho, nessa temporada. É uma coisa nova. Ele vai lidar com muitas vitórias, ele não vai ter... Já começou ontem lidando com isso. Isso, foi exatamente. Começou na outra coletiva, quando ele falou aos campeões do desconforto. É isso mesmo. Desconforto. Se os caras acharem que eles são isso mesmo, que a gente está dizendo aqui, e vou correr mais 10 minutos a menos, ou vou tirar o pezinho, acabou, não vai. Então, ele vai ter que proteger isso, né? Claro. É isso. É o trabalho dele. O trabalho nosso não é proteger, é descrever, né? O que o Palmeiras, só para ter uma ideia dessa coisa, os dois, um é o maior investimento da história do futebol brasileiro, o outro é o terceiro, eles nem começaram a jogar direito ainda. Eles não jogaram juntos ainda, Paulinho e Vitor Roque. Isso nesse abril sangrento que o Palmeiras venceu. Não foi o que o Palmeiras fez ontem, o Palmeiras fez no mês, desde que perdeu o Paulista. Eu ia destacar isso daí também. Agora, assim, o Paulista, pro Palmeiras, para um time como o Palmeiras, é café com leite, literalmente, cara. Não é a principal coisa da temporada. E o Palmeiras, no Paulista, ele fez o que ele faz sempre. Rodízio, utilizou jovens. Os principais jogadores não atuaram no Paulista. E nós estávamos vendo ali o início de uma transformação de equipe. Já tinha na final com o Corinthians alguns embriões, né? Vários caras titulares que tinham chegado 5 novos, né? Exato. É um time novo, é um time bom e é o time a ser batido na América do Sul. Simples assim. Só para não sei o que tal, tudo maravilha, já é fava contada, como o Massini falou. Tem essa. A fase de grupos da Libertadores, que o Palmeiras domina há 500 anos, não significou todos os títulos da Libertadores para o Palmeiras. O mata-mata é outro campeonato. O Palmeiras vai decidir em casa. Quantas vezes o Palmeiras foi eliminado em casa recentemente? Várias. Porque a mata-mata da Libertadores é outra conversa, é outro campeonato, vai ser depois do Mundial. Então o Palmeiras pode fazer os 18 pontos, que não significa nada. Não significa nada na prática, na hora do mata-mata. Como não significou o ano passado. Se ele cair no... Porque aí tem uma coisa nova, né, nessas últimas edições, que é o sorteio. Então pode cair o Palmeiras e Flamengo. O Flamengo se classificar vai ser em segundo, provavelmente. Aí pode cair Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras pode perder no mata-mata. Pode, é isso aí. Ainda mais porque aí o desafio do técnico, com o melhor elenco do país, se não chegar à perfeição, chegar perto disso. E a gente viu ano passado, em partidas de mata-mata, nas idas fora de casa, como o Abel trabalhou mal o ano passado. Eu acho que esse ano ele tem tanto jogador bem que ele não pode se dar o luxo de trabalhar mal no mata-mata na primeira partida como visitante, por exemplo. Tem que fazer como fez ontem em La Paz, por exemplo. Como fez no Beira-Rio, por exemplo. Como fez em Fortaleza, por exemplo. Né? Aí acho que essa situação ele é da responsabilidade dele, porque material ele vai ter. Ontem teve muita coisa atípica, eu achei. Menos a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras, se eu não me engano, não perde já de visitante na Libertadores há 9 jogos. É um negócio muito difícil você passar esse tempo todo sem perder como visitante. São 16 jogos fora de casa sem perder. 13 vitórias e 3 empates. É o seguinte, como é que tá aí? Então vamos lá. O Palmeiras ontem mostrou a grandeza de um time que administra, que tem um treinador que está há 5 anos e que briga com a imprensa. Eu acho que ele é extremamente bobo, extremamente, cara bobão, não. Sabe? Eu cansei de falar isso. O cara, ele só fala quando ele ganha, ele se sente
o Cortella pra falar. Ele senta Gandhi, ele acha que ele é Mandela. Então, eu acho que o Palmeiras ontem mostrou uma força incrível. Com 3.600 metros de altitude, meu Deus, velocidade, gol. O único time que ganhou do Bolívar lá 2 vezes é o Palmeiras. E é o candidato a ganhar o título, Veloso. E não é fácil jogar lá, né? A gente sabe da dificuldade, já joguei lá algumas vezes. Nunca ganhei lá, porque não é fácil. E o Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo, no segundo, fisicamente sentiu. Mas tem uma vantagem hoje em dia também, né? As 5 trocas facilitam demais para o treinador, porque pode colocar o pessoal ali que está com o pulmão cheio ainda, né? Até os globos vermelhos, ele sabe hoje o que tem que fazer, você chega na hora. Existe um desgaste muito grande físico numa partida como essa, né? E o Palmeiras fez uma boa vantagem no primeiro tempo, no segundo tomou o empate, mas rapidamente também fez o terceiro gol. Agora o nome do jogo foi o Flaco Lopes, né? Porque jogou o Flaco Lopes. O que eu falei aqui? Quem tem que ser titular? Impressionante. Flaco Lopes, meu irmão. Flaco jogou demais ontem. Deu passe para gol, roubou a bola, fez gol, deu pro... Você viu a velocidade da bola, Veloso? É muito rápido. É muito rápido, é absurdo. É um problema pro goleiro jogar. E o Everton foi bem pra caramba. Foi bem nas duas, né? A primeira veio em cima dele, reagiu rápido, e a segunda também veio, ó. Aí o segundo gol. E aí ele arma mais uma vez o contra-ataque. Pensa, ele dá no Facundo. Pensa, espera. E depois o Facundo atravessa pro Estevão fazer o segundo gol. Dia do aniversário do Estevão ontem. Parabéns ao Estevão, 18 anos, esse menino que é de Franca e que é jogador do Chelsea, diga-se de passagem, com o Palmer e com o Sancho e o Estevão. Você imagina só o que vai acontecer, Souza? Craque, quando você tem um time organizado, você consegue jogar em qualquer lugar do planeta. O Palmeiras se organizou, essa é a realidade. A crítica que a gente faz ao Abel, e o Abel precisa entender isso, que futebol... E quando você tem um time, quando o sarrafo aumenta, você tem que ser criticado mesmo, você não quiser ser criticado... Mas ele é muito perna, cara. Mas ele tem que seguir para outro esporte. Na verdade, ele é uma pessoa insuportável quando ele ganha. Porque quando ele vira insuportável. É chato demais. Quando o time vai bem... Quando o time vai bem, a gente é o primeiro a que elogiar e elogiar. E eu também tô aqui pra ele quando ele fala da imprensa. Eu tô aqui pra você. Isso aí não me... Muito pelo contrário. Tá aí, 51 vitórias consecutivas, não adianta... espernear, o Neto não adianta ele querer espernear, segue o líder também no Brasileirão. Aí o Flamengo aí com toda a pompa aí de time que tá jogando o melhor futebol do Brasil, foi lá na altitude, 0-0. Palmeiras foi lá na altitude, 3-2 pro Palmeiras. Então tá aí um negócio interessante aí, né? Você vê como é difícil jogar contra o time do Verdão, né? Como esse time é bem treinado, é impressionante. Impressionante. Os outros times que o digam. E se não fosse bem treinado, cara, que sorte é essa, hein? Vou falar só dos últimos 3, não vou falar dos 7, não. Vou falar dos últimos 3 jogos vencidos. Fora de casa, pedreiras contra Internacional, de um time que vinha muito bem, obrigado, voando com o Roger. Depois pega o Fortaleza, de um técnico que tá lá também, tanto quanto o Abel, questão de tempo, né? Tanto quanto tempo o Abel tá no Palmeiras, o Vojvoda tá no time do Fortaleza, embora não tá nos seus melhores momentos, mas o Abel supostamente também não tava, né? Tava numa crise, o pessoal pedindo a cabeça do Abel igual estão pedindo do Vojvoda lá, né? Que vai ser um erro deles também fazer alguma coisa contra o Vojvoda por causa de pressão de arquibancada, como seria do Palmeiras fazer com o Abel. Ainda bem que temos uma presidente ali que também não é fraca, entendeu? Tem que admitir aí também. Ela tem as palhaçadas dela de vez em quando, mas na hora que a gente precisa dela, ela tá lá pra segurar o Abel, pra não ir na onda de alguns aí. Isso aí vale até a gente fazer uma reflexão e às vezes passar um pano pra ela, viu? De vez em quando eu acho que eu vou começar a passar um pano. Vou ter que passar um paninho pra ela, porque ela podia muito bem ter mandado o Abel Ferreira embora e tá caçando um técnico até hoje. O Palmeiras tá cambaleando, se bobear, já ter perdido umas 2 ou 3 na Libertadores, tá cambaleando no Brasileirão, já teria perdido certamente pro Inter, pro Fortaleza, que eram jogos inganháveis. Foi lá e ganhou. Porque o cara já conhece o Palmeiras, já conhece o campeonato, já conhece o esquema, ele não é daqui, ele tem uma equipe técnica maravilhosa e fez a coisa acontecer. Mas sempre tem, né? Amendoim voando para todo lado, né? No banco de reserva do Palmeiras. Para todo lado tem. Desde a era Filipão ali, que onde surgiu esse termo, né? É impressionante. Mas para desespero do Neto, desespero do Souza, de quem quer que seja, o Verdão continua aí, ganhando seus jogos. Já foi a 7ª vitória consecutiva e vamos para a 8ª, hein? Bahia que segura a bucha aí, que prepare aí, porque estamos aí, Bahia, estamos chegando. Mais um vídeo pintando aí, tá? Avante palestra.